Oi, gente! Hoje eu vim falar para vocês sobre a independência dos Estados Unidos, tá? Que assim, os Estados Unidos, talvez tem gente que não saiba disso ainda, mas os Estados Unidos ele foi colônia da Inglaterra, tá? E assim, e aí tem sempre gente que pergunta, né? Ah, mas ele foi colônia igual o Brasil, né? Por que ele é tão desenvolvido, o Brasil não é? Será que se a Inglaterra viesse colonizar aqui o nosso país seria tão desenvolvido quanto é os Estados Unidos hoje? Olha, a Inglaterra, pessoal, ela colonizou um monte de países no continente africano e a gente sabe que é o pó do pó, infelizmente, né? Então, na verdade, o que muda é o tipo de colonização. Porque assim, o Brasil foi uma colônia de exploração. Os lindos portugueses chegaram aqui, 1500, falaram oi pros índios, deram os espelhinhos para ele e começaram a explorar todas as nossas riquezas, né? O Brasil foi praticamente explorado de 1500 até 1822, 1808, na verdade, quando Dom João VI veio para o Brasil, né? Fugindo de Napoleão Bonaparte. Mas essa história eu conto em outro momento, tá? Então, assim, o Brasil ele foi uma colônia só de exploração. Os Estados Unidos não, foi uma colônia de povoamento. Ou seja, nos Estados Unidos, ele foi colonizado por muitos protestantes, que eles fugiam da Inglaterra e iam para lá. E muitas pessoas também, quando tinham muitas crises econômicas na Inglaterra, elas saíam da Inglaterra e iam para os Estados Unidos. E aí eles começaram já a desenvolver um certo comércio, sabe? Já foi surgindo uma burguesia. Então, a partir daí, eles começaram a se desenvolver, tá? E assim, é importante lembrar, que a gente for falar da independência dos Estados Unidos, a gente fala da questão, a independência das 13 colônias norte-americanas, tá? Só fazer uma comparaçãozinha básica com o Brasil. O que vocês pensam numa independência, pessoal? Pô, né, o país está me dominando pra caramba, né? Eu preciso me livrar dele. Então, o que eu vou fazer? Vamos lutar, não sei o que, não sei o que. Beleza, a dos Estados Unidos foi assim. Teve bastante luta, bastante guerra, tá? Só que a do Brasil, a gente vai ver mais pra frente, não teve guerra nenhuma, tá? Foram pouquíssimas guerras. O Brasil depois teve que pagar uma bela quantia para Portugal considerar o Brasil independente, tá? Os Estados Unidos não, os Estados Unidos conseguiram essa independência lutando ali homem a homem mesmo, tiro, porrada e bomba, foi um negócio bastante tenso. Então vamos começar a entender por que os norte-americanos estavam de boa lá, vivendo alegre, feliz e contente, porque do dia para a noite eles resolvem se rebelar contra a Inglaterra. Nada nessa vida, pessoal, acontecimentos históricos, tudo nessa vida, nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Então, a gente primeiro vai ver como que era os antecedentes dessa guerra. Toda guerra tem um antecedente. Presta muito atenção, que vocês vão precisar entender isso depois. Então, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar é sobre a questão das ideias iluministas, tá? Teve um cara que ele é muito importante, que é o Benjamin Franklin. Vocês já devem ter ouvido falar esse nome, mas ele foi muito importante na independência dos Estados Unidos, tá? E ele valorizava muito a questão dos ideias iluministas, principalmente a questão da liberdade, tá? Mas, seguinte, como eu falei para vocês, os Estados Unidos estavam tranquilos, eles não estavam assim pensando muito em se livrar da Inglaterra. Estávamos tendo uma relação de boa, tal. Só que vai acontecer uma guerra que os Estados Unidos não tem nada a ver com ela, mas que vai mudar tudo isso, tá, pessoal? É a Guerra dos 7 Anos. Essa guerra, ela aconteceu de 1756 a 1763. E tipo assim, vamos dizer que foi uma mini guerra mundial. Foi as guerras naquela época, né? Hoje é um pouquinho diferente, mais por grana mesmo, mas naquela época era para questão de território. Então teve, de um lado estava a Inglaterra, do outro lado estava a França. Aí teve a única forma que os norte-americanos participaram dessa guerra é que a Inglaterra acabou recrutando vários soldados para lutar junto com eles, né? Então, assim, e foi uma guerra que durou bem sangrenta, assim, durou 7 anos, de um lado a Inglaterra, do lado a França. Eles estavam disputando território no continente asiático, principalmente no continente africano. E aí, beleza,
beleza, a guerra vai ou não vai, passa, beleza. Aí a Inglaterra tinha seus aliados, tá? A França tinha os outros, mas eles são os países principais. E aí, em 1763, a França percebe que não vai dar conta de ganhar da Inglaterra, então ela, bandeirinha branca de paz acenando, né, gente? E a França desiste, pede para sair e a Inglaterra se sai campeã da guerra. Então, beleza, a Inglaterra se sai campeã, todo mundo alegre, feliz e contente. Só que, pessoal, uma guerra, tanto para perdedores como para vencedores, ela traz grandes consequências. A França perdeu território, saiu derrotada, miséria total, mas a Inglaterra também. Mesmo ela tendo ganhado essa guerra, ela acabou gastando muito, ela gastou muito dinheiro com armamento, tal, estratégia, e foram 7 anos de uma guerra sangrenta. Então ela estava assim quebrada, mesmo ela tendo conquistado os territórios lá, ia poder explorar e tal, ia demorar um pouquinho para o dinheiro cobrir o rombo que a guerra tinha feito. É aí que os norte-americanos entram na história, tá? Vamos pensar comigo. O que os reis dessas épocas assim, o que eles gostavam de fazer bastante para conseguir dinheiro? Qual que era a coisa que eles mais faziam? Lembram lá na Revolução Gloriosa? Por que o rei Carlos I foi pedir autorização? Para que ele queria? Aumentar os impostos. Então, o rei da Inglaterra na época, o parlamento, né, porque não era o rei mesmo que mandava, falou o seguinte: vamos então começar a aumentar os preços, os impostos das nossas colônias, né? Porque se a gente aumentar do nosso povo aqui, o negócio vai ficar feio. Das nossas colônias é mais fácil de contornar a situação, né? A gente é bem mais forte que eles. Então eles começaram a criar uns impostos um pouco absurdos, tá? Para as 13, a gente fala 13 colônias, mas tudo faz parte do que é os Estados Unidos hoje. Na verdade, depois os Estados Unidos anexa mais territórios, tá? Mas vamos tratar como independência dos Estados Unidos para ficar mais fácil a compreensão. Então ele começou a impor uma série de leis, tá? Então, pessoal, a primeira lei que ele criou foi considerada chamada de Lei do Açúcar. O que seria isso? Como eu falei para vocês, nos Estados Unidos tinha uma certa autonomia, eles tinham o seu comércio, eles podiam comercializar com quem eles quisessem, só que em 1764 a Inglaterra cria a Lei do Açúcar. O que significaria isso? Que os colonos, eles só podiam comprar açúcar da Inglaterra. Não, eu vou comprar do Brasil porque é mais barato. Não, você não pode. Você tem que comprar na Inglaterra e acabou. Que era uma forma, né, da Inglaterra aumentar o mercado consumidor, mais gente comprando, e vai desafogar um pouquinho a crise da economia. Só que não ficou só na Lei do Açúcar, né? Isso foi em 1764. 1765, eu acho que essa é a lei mais absurda que eu já vi na vida, mas aconteceu. É a Lei do Selo. Então, o que foi essa Lei do Selo? A partir de determinada data lá, todo papel que circulasse dentro da colônia lá, das 13 colônias, tinha que ter um selo, tinha que se pagar por isso. Por exemplo, eu tô com um livro aqui, só para vocês entenderem, tá, pessoal? Nem é meu marido que tá lendo isso aqui faz tempo, não termina. Mas vamos supor que eles tinham um livro esse aqui, só para vocês saberem, tem 363 páginas. Então, o que eles teriam que cada página tinha que ter um selo. Não sei dizer para vocês de verdade o valor de selo, tá? Mas assim, não era um precinho salgadinho. Então, jornal tinha que ter selo, carta, logicamente, tinha que ter selo. Por exemplo, até baralho, eles tinham que colocar um selinho em cada carta. Então, os norte-americanos, lá o povo das 13 colônias, já começou a ficar meio bravo, porque assim, como assim? Primeiro a gente não pode comprar açúcar das outras pessoas, agora a gente não tem que pagar essa porcaria de selo. Então assim, começou a surgir aí, tá, um movimento de resistência, tá? E lembra, as ideias do iluminismo estavam nascendo naquela nova sociedade. Mas a Inglaterra não se cansou.
ela continuou criando mais leis, tá? Não se contentou só com essas duas, não. Então, em 1773, foi criada a lei do chá, né? Ah, vocês já devem ter ouvido falar do famoso chá das 5, né? Que os ingleses tomam muito. A maior parte que morava nos Estados Unidos nasceu na Inglaterra e tal. Então, eles tinham esse costume. E também os Estados Unidos compravam de vários locais e tal. A partir dessa data, eles falaram assim: a Inglaterra só vai poder comprar chá se for da Inglaterra. Se não for da Inglaterra, vocês não compram chá. Aí os americanos ficaram virados de raia, né? Então, o que aconteceu? Tem um acontecimento que se chama Boston Tea Party, tá? Que é a festa traduzindo para português, a festa do chá de Boston, que aconteceu nesse mesmo ano, em 1773. Os americanos, eles estavam revoltos, então eles tinham que arrumar uma forma de fazer alguma manifestação para mostrar para os ingleses, ó, peraí, né? Vamos parar de palhaçada, tá cansativo isso aí, né? Aí eles pegaram o seguinte: se fantasiaram de índios, na verdade porque eles achavam que os índios eram inferiores, né? Essa parte é chatinha, mas e aí chegou o chá da Inglaterra, antes que as pessoas fossem comprar, eles pegaram e jogaram tudo no mar, então acabou com toda a mercadoria da Inglaterra, né? Que era uma forma que os Estados Unidos viu de dar um troco assim bem fraquinho, né, gente, pessoal, porque os Estados Unidos estavam apanhando bastante da Inglaterra. Mas não há nada tão ruim que não possa piorar. Então, o que acontece? A Inglaterra que foi a hora dela ficar bem irritadinha, né, gente? Então, o que ela resolve fazer? Ah, é assim? Vamos aumentar, então, vamos tornar mais duras as leis desse povo. Esse povo tá muito folgado. Aí eles criaram o que a gente fala de leis intoleráveis. Era tolerância zero para quem criticasse os impostos. Então começou como se fosse uma ditadura, vamos dizer assim, né? Você não podia falar mal da Inglaterra, você não podia criticar os impostos, que de alguma forma você ia ser punido. Mas ao invés dos norte-americanos ficarem com medo, isso foi criando fagulhas de revolução, tá? Lógico, eles estavam com medo, né? Os exércitos da Inglaterra eram muito melhor do que o deles. Mas eles já começaram ali a se organizar e tal. Para impedir que houvesse essa organização, olha a sacada da Inglaterra, pessoal. Ela é uma lei isso foi em 1774, lei do aquartelamento. Que será que era essa lei do aquartelamento? Aquartelamento me lembra quartel. Mas não é. Como assim, né? Como que o quartel ia prejudicar os Estados Unidos? Era o seguinte, pessoal. Eles mandavam soldados ingleses para as colônias norte-americanas e obrigavam os moradores das colônias a receberem na sua casa. Então, tipo assim, vamos supor que eu sou norte-americana, eu quero lá conspirar, quero acabar com a Inglaterra. Aí eles mandam meia dúzia de soldados que sou obrigada a hospedar na minha casa. E aí ferrou, né? Porque eles vigiavam o que eu falava, eles vigiavam para onde eu saía. Então, assim, foi uma forma que a Inglaterra achou de controlar mais ainda os americanos, acabar com a rebeldia, né? Impedir que uma revolução acontecesse, tá? E assim, essas leis, com o passar dos dias, elas foram se tornando cada vez mais pesadas. Eles criaram um toque de recolher. Toque de recolher, para quem não sabe, é assim: você só pode ficar na rua até 10 horas da noite. Se você estiver na rua após as 10 horas da noite, você vai ser preso, tá? Então, ele começou a fazer umas coisas assim. Lembra a famosa festinha do chá lá no Porto de Boston? Os ingleses ficaram muito bravos, então eles fecham o Porto de Boston e falam assim, ó, agora vocês vão receber só as mercadorias que eu quiser mandar para vocês. Então, assim, eles não podiam negociar nem chá, nem açúcar, nem nada, qualquer outra coisa com nenhum outro país. Se eles mandassem arroz, comia arroz. Se mandasse farinha, tinha que comer farinha. Então, era só o que a Inglaterra realmente mandava. Então, assim, a Inglaterra pensou que com isso, ela ia dominar, né, abafar a revolução, mas na verdade ela acabou aumentando o fervor das pessoas em fazer essa revolução.
Então, pessoal, vai acontecer algumas coisinhas, tá? A população tá transtornada, eles querem dar um jeito de se livrar da Inglaterra de qualquer forma. Então, lógico, né? Lá tinha muito fazendeiro, tinha um povo riquinho já, tinha um povo pobre, tinha muito escravo, tá? Às vezes a gente não fala muito de escravidão nos Estados Unidos, mas assim, tinha muito escravo. Até durante a Revolução, quando eles lutaram com os ingleses, foi prometido a eles, se eles lutassem um determinado tempo lá, depois eles seriam alforriados, ficariam livres. Mentira, tá? Ninguém fez isso, infelizmente. Tinha bastante escravo, mas tinha bastante fazenda, tinha um comércio. Então, assim, tinha um povinho da grana, né? Então, o que eles fizeram? Em 1774, vai surgir o primeiro Congresso da Filadélfia. O que foi esse primeiro Congresso da Filadélfia? Foi uma reunião, né, que aconteceu na Filadélfia, logicamente, que as pessoas, vários grupos de vários setores assim do país, dos Estados Unidos, se reuniram para arrumar uma forma de eles se livrarem da Inglaterra. Ficaram discutindo. Depois de vários dias, ninguém entrou num consenso, ninguém entrou num acordo, foi todo mundo para casa, tchau, vamos sofrer mais um pouco. Só que esse sofrimento não dura muito. Em 1775, começa o segundo Congresso da Filadélfia, tá? Que, como eu falei para vocês, das ideias iluministas e tal. E aí eles acabam entrando num acordo e resolvem iniciar um conflito com a Inglaterra. Então, neste mesmo ano, pessoal, em 1775, começou as batalhas, tá? Foram várias batalhas. A independência dos Estados Unidos saiu cara, vamos dizer assim, porque perdeu-se muitas vidas. Tem um filme, pessoal, não sei onde vocês vão encontrar, tá? Mas chama O Patriota. Ele é um filme de 3 horas, se eu não me engano, mas ele fala sobre esse movimento dos Estados Unidos. É muito bom o filme, tá? Quem tiver oportunidade, curiosidade, assista, porque vale a pena. Então, continuando. Então, 1775 começou as batalhas, começaram lá o negócio ferver. Aí, 1776, Estados Unidos é meio metido, né, gente? Eles pegaram, se reuniram novamente e no dia 4 de julho de 1776, eles declararam a sua independência. Aí tem um cara que ficou famosinho, tá? Eles declaram a independência em 1776, mas o que acontece? Os conflitos vão durar até 1783, tá? E ó, lembra da França, aquela que foi derrotada lá? Ela resolve, para se vingar da Inglaterra, ajudar os Estados Unidos. Então, várias batalhões do exército da França foram lá para ajudar os Estados Unidos, e com isso os Estados Unidos conseguiu ganhar, porque se não fosse a ajuda da França, ele não ganharia, tá? Então, assim, foi um conflito de 1775 até 1783. Só que os Estados Unidos comemora a data da independência dele quando foi no dia 4 de julho de 1776. Quando um carinha chamado Thomas Jefferson, tá? Que depois vai se tornar o terceiro presidente dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, então, ele redigiu, né, uma carta, como se fosse assim, uma carta da independência, com as palavras muito lindas e tal, declarando que a partir daquele momento os Estados Unidos estavam independentes, tá? Mas a Inglaterra só foi aceitar mesmo essa independência em 1783. Além do Thomas Jefferson, a gente tem outros 2 nomes que vocês têm que lembrar quando a gente fala de independência dos Estados Unidos, tá? O primeiro é o George Washington, tá? Ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ele era fazendeiro, tá? Riquíssimo. E ele também foi comandante das tropas norte-americanas, assim. Então, ele era o cara, pensa assim, hoje em dia seria aqueles caras que fazem palestra motivacional e tal, para você sair de lá, vou mudar minha vida. Ele era mais ou menos assim. Ele acabou se tornando um grande líder, tá? Ele conseguia entusiasmar os seus soldados, né? Não, vamos lá, vocês vão conseguir, tal. Ele treinou os soldados, ele convencia as pessoas, ele chegava assim, ó, o que você pensa no seu futuro? Você tem que lutar para você viver num lugar melhor e tal. Fazia lá uma lavagem cerebral basiquinha e ele conseguia convencer as pessoas a se alistarem no exército. E ele ganhou muitas batalhas, tá, que eram consideradas improváveis, porque o exército da Inglaterra era muito mais poderoso, tá? E depois ele se tornou o primeiro presidente, como foi um dos líderes, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Um outro cara importante, pessoal, é o Benjamin Franklin, tá?
O Benjamin Franklin era o cara da grana, tá? Ele participava do parlamento lá da Inglaterra, porque a Inglaterra já não tinha mais a monarquia absolutista, então as colônias tinham uma participação e tal. Então, ele foi o cara que, vamos dizer assim, apresentou as ideias iluministas para o povo americano e também foi o cara que conseguiu pegar dinheiro. Ele conseguiu que algumas pessoas ricas dos Estados Unidos dessem dinheiro para a causa, né? Porque uma guerra é muito cara. Ele conseguiu... Peraí, gente, o Thor quer falar. Pronto, agora o Thorzinho parou de latir. Então, como eu estava dizendo, o Benjamin Franklin, ele que captou dinheiro, tanto recursos internos como... O Benjamin Franklin, ele foi o cara que ele conseguiu dinheiro, tanto dentro da Inglaterra, em outros países e tal, então ele conseguiu ajudar que tivesse bem armado o exército norte-americano, tá? E, como eu já falei, ele convenceu o exército francês a participar, tá? Sem ele, os Estados Unidos não se tornariam independentes. Bom, pessoal, tentei ser o mais rápido possível, sei que eu falo muito, tá? Tô tentando diminuir os vídeos, mas tá um pouco difícil. Pessoal, qualquer dúvida, comenta. Se gostaram do vídeo, curtam. Se inscrevam aqui no meu canal. Eu preciso saber o que vocês estão achando, tá? Porque assim, se vocês não me derem uma devolutiva, eu não sei se tá bom, não sei se tá ruim, eu não sei se eu posso melhorar. Então, por favor, tá? Fiquem bem, fiquem em casa.